Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar o conteúdo ainda de função quadrática, tá? Para a gente fechar esse capítulo, faltaram dois conteúdos, que é estudo do sinal, que a gente vai ver hoje, e inequação do segundo grau, que a gente vai ver na aula de quarta-feira, tá? Aula de sexta-feira, o que a gente vai fazer? A gente vai corrigir os exercícios que vocês pedirem lá no formulário de dúvidas, tá certo? Então, como faltavam esses dois conteúdos, a gente inicia esse segundo trimestre com o estudo do sinal, tá certo? Então, vamos lá. Esse nome não deve ser estranho para vocês, estudo do sinal. Professora, nós já fizemos isso. Sim, nós fizemos isso com função afim. Com a quadrática, não, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, eu já construí o gráfico dessa função aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Vocês lembram como é que constrói o gráfico, pessoal? Primeiro, você vai calcular o quê? Você vai calcular o discriminante, né? E aí, esse discriminante, você vai ver o que acontece com ele. Se ele for positivo, significa que ele vai ter o x' diferente de x duas linhas, tá? Se esse discriminante for igual a zero, o que você vai descobrir? Que x' é igual a x duas linhas. E se você calcular o discriminante, calcular o valor do delta, e esse delta for negativo, você conclui que o quê? Não existe raízes reais, ou seja, aquela parábola que fica flutuando. Nesse caso, né, tá claro que o delta foi feito, e aí a gente descobriu que ele é maior do que zero. E com isso a gente continuou o processo para achar o x' e x duas linhas, tá? Por Bhaskara ou por soma e produto, da maneira que você achar melhor, tá certo? Feito isso, o que a gente faz também para construir o gráfico? A gente define o vértice, né? Que vai ser menos b sobre 2a e ainda menos delta dividido por 4a. E aí, eu consegui calcular o vértice aqui. E pronto. Depois é só ligar os pontos. Mas o que consiste isso aí, pessoal? Para que eu preciso construir o gráfico para definir o sinal da função? Assim como eu fazia lá na função afim, pessoal, tudo que ficar aqui, ó, acima do eixo x será positivo. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Tudo que fica aqui, ó, acima do eixo x será positivo. Tudo isso aqui é positivo. Porém, tudo que fica abaixo do eixo x, que toda essa parte aqui, ela é negativa. Então, fazer o estudo do sinal é verificar aonde a sua função foi positiva e aonde a sua função foi negativa. Então, ela é positiva em toda essa parte acima do eixo x e ela é negativa em toda essa parte abaixo do eixo x, tá? E depois que você faz essa análise do sinal, você vai montar a sua resposta. E como é que fica essa resposta? Fazendo essa análise, né? A gente percebe aqui, deixa eu só dar uma limpada aqui nesse gráfico para ficar melhor para vocês visualizarem essa situação aí, tá? Pronto. Se a gente faz a análise, o que a gente consegue perceber aqui? Que o f de menos 2 e de 5 é positivo. Olha só, f de menos 2 está bem aqui, é a imagem do menos 2, então ele está acima do eixo x, então ele é positivo. O f de 5 é a imagem de 5 que também está aqui acima do eixo x. Então, também é positivo, certo? Mas eu tenho aqui o f de 1. E nesse f de 1, a gente consegue analisar aqui que ele está na parte abaixo do eixo x. Então, a gente fala que ele é negativo, tá? E aqui, no caso, f de menos 1 e f de 3, o que são esses valores? São justamente as raízes. E aqui, o que acontece? É zero. Então, nesse ponto, a função ela é nula, né? Então, por quê? Porque menos 1 e menos 3 são as raízes. Então, em cima do eixo x, né? Em cima do eixo x, a função não possui sinal. Acima, então, voltando aqui, ó, acima do eixo x, tudo que ficar acima do eixo x é positivo. Tudo que ficar abaixo do eixo x é negativo. É isso que a gente precisa interpretar aí nas nossas questões de estudo do sinal, tá certo? E assim, pessoal, o gráfico aqui, ele foi montado completo, né?
Eu fiz o gráfico completo, mas você sabe que lá para a função afim a gente não fazia esse gráfico completo. A gente fazia um esboço, que é muito mais simples, né? Então, como que é esse esboço? A gente só precisa do eixo X, lembram disso? A gente vai analisar que a parábola é virada para cima, porque o A é positivo. Então, tudo que fica acima é positivo, tudo que fica acima é positivo. E a gente tem duas regiões, ela é positiva, né? Lá na função da afim, só uma região era positiva. Por ser parábola, eu tenho duas regiões positivas, né? E aqui, uma região negativa, que é tudo que fica abaixo do eixo X. Interpretando, qual é a resposta? Qual é o estudo do sinal, professora? Qual é a resposta que eu tenho que colocar quando for feito o exercício? São essas análises aqui. Ou seja, você vai dizer aonde a função zerou, onde ela foi nula, você vai dizer aonde a função foi positiva e aonde a função foi negativa. A ordem, tanto faz, tá? Então, aonde a função ela foi nula? Ela foi nula justamente aonde? Em cima das raízes. Então, ela é nula no -1 e no 3. Aonde que essa função, pessoal, ela foi positiva? Para todos os números, observa aí, ó, menores que -1, mas também para todos os números maiores do que 3. E olha só, sinal. Isso vai ser importante quando a gente for falar de inequação, tá? Então, não tem igual aqui embaixo. Então, são só os números menores que -1 e maiores que 3, tá certo? Ou uma região ou outra. E agora, aonde ela foi negativa? Ela foi negativa, pessoal, nesse intervalo aqui, ó, entre -1 e 3. E eu já expliquei para vocês como é que a gente representa esses números. Você coloca o x no meio, né, e se questiona. Esses números que eu rabisquei aqui são o que do -3? São menores do que 3. Mas também esses números são maiores do que -1. Então, x é maior do que -1, mas também é menor do que -3. Ou seja, pessoal, para você fazer um estudo do sinal, você vai verificar o seguinte: aonde ela se anula é justamente nas raízes. Perguntar aonde ela é maior do que 0 é perguntar aonde ela foi positiva. Então, você vai lá, olha no seu esboço e vê onde ela está positiva. Então, perguntar o que é maior é dizer aonde ela é positiva. E, por fim, o último caso, né? Quando ela é menor. Perguntar o que é menor é perguntar onde a função foi negativa. Então, existem aí 3 possibilidades para você fazer o estudo do sinal. São essas 3 afirmações que você tem aí que colocar sobre a sua função. São essas 3 discussões, tá certo? E, em resumo, pessoal, a gente tem esse quadro aqui que pode facilitar bastante a vida de vocês sobre esse estudo do sinal. Porque o que interfere no estudo do sinal? O valor do delta, tá? Então, delta positivo, delta igual a 0 e delta menor do que 0, que eu revisei agorinha com vocês sobre essas situações. E quando a posição, né? Se é virada para cima ou virada para baixo. Se o A é positivo, ela é virada para cima. Se o A é negativo, ela é virada para baixo, tá certo? Então, primeira situação, calculou delta, delta deu positivo. Então, vocês já sabem que o x' é diferente de x duas linhas, tá certo? Agora, se ela é virada para cima, eu vou analisar essa situação. Então, tudo que fica acima do eixo x é positivo, tudo que fica abaixo é negativo. Se a sua parábola é virada para baixo, o conceito continua sendo o mesmo. Tudo que está acima permanece positivo, observa aqui. Tudo que está abaixo do eixo x permanece negativo. Tranquilo? Segunda possibilidade, delta igual a 0. O que acontece? X' vai ser igual a x duas linhas. Tudo que fica acima é positivo, tudo que fica abaixo é negativo. Somente isso. Professora, mas qual é a resposta? Qual é a análise que eu tenho que fazer? Pessoal, se ela é virada para cima, é porque seu A for positivo, certo? Então, a gente não tem partes negativas. Eu só tenho parte negativa e onde ela se anula. Somente isso. Se ela é virada para baixo, eu tenho partes negativas e aonde ela se anula, que é justamente aqui. Tranquilo? Última possibilidade, delta menor do que 0.
Ou seja, você calculou o delta, fez a revisão e mesmo assim permaneceu negativo. O que significa que a sua parábola não toca o eixo x. E ela não toca por quê? Porque não tem raízes reais, tá certo? Se ela não tem raiz, ela não toca o eixo. Então, ela é positiva em todo o eixo real ou negativa em todo o eixo real. Somente isso, tá certo? Vamos praticar com o exercício para ver se vocês entenderam? Então, vamos lá. É o primeiro exercício resolvido aí do livro de vocês. Exemplo 6, da página 190. Discutir a variação do sinal da função f de x igual a menos x ao quadrado mais 4. Pessoal, para discutir o sinal dessa função, o que a gente vai ter que fazer? Descobrir as raízes, certo? Eu expliquei na semana que antecedeu a trimestral a forma como você coloca um fator em evidência, porque você acaba descobrindo as raízes, né, da função. Então, vamos lá. Eu tenho aqui que menos x ao quadrado mais 4x. Então, a gente consegue perceber que o x pode ser colocado em evidência. Então, colocando o x em evidência, abro parênteses, vai ficar menos x ao quadrado dividido por x vai dar menos x. Mais 4x dividido por x vai sobrar mais 4. Então, eu tenho o produto de dois números dando 0. Se esse produto dá 0, o que eu posso afirmar? Que o primeiro fator é igual a 0 ou o segundo fator é igual a 0. Com isso, eu tenho que menos x é igual a menos 4, multipliquei por menos 1, os dois lados ficou positivo. Então, x' e x duas linhas a gente acabou de encontrar. Se você preferir, acha mais fácil calcular a Bhaskara? Então, vamos lá, a Bhaskara. Primeiro, você vai calcular o delta, b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual a b, que vai ser 4 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 0. Essa parte inteira, pessoal, ela vai se anular, porque está tudo multiplicando por 0, então vai dar 0 de qualquer forma. Então, eu chego à conclusão que o meu delta é 16. Até já comprovando, né, que eu tenho a existência de duas raízes distintas, que é o x1 e o x2. Mas, se você prefere por Bhaskara, vamos continuar. Bhaskara, a gente tem que x é igual a menos b, mais ou menos. Não vou colocar a fórmula inteira não, pessoal, vou direto ao ponto. Então, eu tenho que x é igual a menos da fórmula com mais aqui, vai continuar dando menos. Menos b é 4, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a, que vai dar menos 2, tá certo? Então, eu tenho que x é igual a menos 4, raiz de 16 dá 4, dividido por menos 2. Aqui você vai encontrar o x', que eu gosto de fazer primeiro com sinais iguais. Então, menos 4 com menos 4 vai dar menos 8. Dividido por menos 2 vai dar 4, como já era previsto. E o outro x eu vou fazer subtraindo. Menos 4 mais 4, com sinais diferentes, vai dar 0. Dividido por menos 2 vai dar 0. Como a gente já previa essas raízes. Agora, o esboço. Lembrando que eu fiz os dois cálculos, pessoal. Tanto faz se você vai fazer esse cálculo ou esse. Eu só quero as raízes para a gente fazer o esboço, tá certo? Então, vamos lá. Essa parábola ela é virada para baixo. Então, virada para baixo. E ela vai ficar mais ou menos nessa situação. Lembrando que ela tem que tocar em 2 pontos. Então, vai fazer isso. Pronto. Esse aqui, pela ordem natural das raízes, é o meu 0. E depois esse aqui vai ser o meu 4. Tudo que fica acima, positivo. Tudo que fica abaixo, negativo. E agora é separar o estudo do sinal. O que você tem que descobrir com esse estudo do sinal? Aonde y é igual a 0, ou seja, aonde a função foi nula. Você tem que descobrir aonde a função foi positiva. E, por fim, descobrir aonde a função foi negativa. São essas 3 situações que você tem que discutir. Tá certo? E aonde que ela foi nula? Ela foi nula exatamente em cima das raízes, ou seja, em cima do 0 ou do x igual a 4, tá certo? Aonde ela foi positiva, pessoal? Observa que ela foi positiva no intervalo entre 0 e 4. Então, quem são esses números? São todos os números menores do que 4, mas também são todos os números maiores do que 0. Tá certo? E aonde ela foi negativa?
É toda essa região que está antes do 0 e depois do 4. Ou seja, para os números menores do que 0, ela foi negativa. Ou nos números maiores do que 4. Então, toda essa região foi negativa. Portanto, pessoal, a resposta aí do meu cálculo, né, quando eu faço a discussão do sinal, vou colocar aqui mais embaixo, tá? É essa daqui. Então, essas são as minhas 3 soluções, onde eu tenho que definir aonde ela foi positiva, onde ela foi nula, né? Ou seja, nas raízes, aonde ela foi positiva, ou seja, onde ela foi maior do que 0 é onde ela foi positiva. E eu tenho que discutir aonde ela foi negativa, ou seja, onde ela foi menor do que 0, que foi justamente no x menor do que 0 e no x maior do que 0. Simples, né? Vamos lá para o próximo exemplo? Próximo exemplo aí, ó. Discutir a variação do sinal da função 2x ao quadrado mais 3x mais 4. Essa função, ela já é completa. Então, eu tenho que descobrir se existe raiz, né? E quais são essas raízes para poder fazer o esboço. E como é que eu faço isso? Calculando o delta. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual ao b ao quadrado, nosso b é 3, menos 4, vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 4. Então, eu tenho 9, 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 4 deu 32. E aqui, gente, a gente já percebe que vai dar um delta negativo. Vai dar menos 23. E qual a conclusão quando você tem que o delta é menor do que 0, ou seja, um delta negativo? Não existe raiz real. Não existe raiz real. E agora, como é que você vai fazer o esboço se você não sabe quais são as raízes? Simples, pessoal. Vai construir o eixo x normalmente, olha só. Essa parábola, ela é virada para cima, por quê? Porque o meu a é positivo, só que na hora de construir seu gráfico, ela não vai tocar no eixo, então ela vai fazer isso aqui, ó. Pronto. Esse aqui é seu eixo x, a parábola ela não toca no eixo. Aonde que ela foi positiva? Ela foi positiva em todo o eixo real, olha só. Em todo o eixo real. Então, qual é a resposta então, professora? Qual é o estudo do sinal? Não há necessidade de você calcular aonde ela foi nula. Por quê? Porque não tem raiz, então não tem por que você dizer aonde ela foi nula, tá? Não tem necessidade de você descobrir aonde ela foi negativa, onde ela foi menor do que 0. Por quê? Porque essa parábola não tem partes negativas. Eu só tenho que descobrir aonde ela foi positiva. E aonde foi que isso aconteceu, pessoal? Para todo x real. Para todo x pertencente aos reais. Vou escrever assim, ó. Escrever aqui embaixo. Aonde que ela foi positiva? Para todo, que é esse símbolo aqui, para todo x pertencente aos reais. Todo o eixo real, ela é positiva. Somente isso, tá? Se ela fosse uma parábola virada para baixo, ou seja, o a é negativo, tá? Você ia fazer o desenho dela aqui virada para baixo, só que ela não teria parte positiva, ela teria parte negativa. Muito simples. Estudo do sinal, só isso, tá bom? Vamos lá para o próximo. E o último exemplo. Esse exemplo não tem no livro de vocês, então eu sugiro que você pause o vídeo e copie ele também, tá? Que ele não tem esse exemplo, mas ele pede lá para você fazer nos exercícios. Mas vamos entender aqui. Determine o valor de k de modo que a função f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais k seja positiva, vou dar destaque a isso. Ele quer que seja positiva em todo o eixo real. Observa, pessoal, que essa frase que eu frisei é exatamente o que aconteceu aqui em cima. Ou seja, essa parábola ela foi positiva em todo o eixo real. Então, nesse exemplo aqui, ele quer exatamente isso, que aconteça isso. E o que a gente percebeu, pessoal? Para ela ser positiva em todo o eixo real, o que tem que acontecer? Ela só tem que ter partes positivas, ela não pode ter parte negativa. E quando é que isso acontece? Quando o delta for menor do que 0, tá? Quando o delta for menor do que 0, ela vai ser positiva ou negativa no eixo real. Mas ela é positiva por quê, pessoal? Ela é virada para cima aqui, ó. Então, ela só vai ter parte positiva.
tá certo? Então, quando o delta é negativa, aquela parábola que ela fica flutuando. Eu vou fazer um pequeno esboço aqui para a gente entender o que está acontecendo. Quando o delta é negativo, vai existir duas possibilidades. Ó, primeira possibilidade, parábola virada para cima, então todo o eixo real vai ser positivo, que é exatamente o que essa questão quer, ou ainda, você pode ter uma parábola virada para baixo. Só que quando você pensa nessa parábola para baixo, você só vai ter parte negativa no eixo real. E o que confere com essa questão, pessoal, é justamente isso aqui, ó. Para ela ser positiva em todo o eixo real, tá? Ele tem que acontecer isso, o delta ser negativo. O fato de ter virado com cavidade para cima ou para baixo foi por conta do A. O A é positivo, então ela é virada para cima, tá certo? Então é isso. Então vamos calcular o valor desse K. Determine K. A gente vai ter que chegar no valor de K, tá certo? Então vai ficar assim. Então, pessoal, delta é dado por B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a B, o nosso B é menos 5, então ficou menos 5 ao quadrado menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, o nosso C é K. Aqueles que ainda têm dificuldade de separar os coeficientes, faça essa separação antes, tá? O A é 1, o B é 5 e o C é o valor de K, tá certo? Então, vamos lá. Delta é igual a 25 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes K, 4K. Pronto, a gente chegou nessa situação. Mas lembre-se que ele quer que seja positivo, então eu sei que delta tem que ser menor do que zero. E qual foi o valor de delta que você encontrou? 25 menos 4K. E agora a gente vai encontrar K. Determine o valor de K. Vamos descobrir. Então, ficou menos K é menor do que menos 25. Já passei o 25 para o outro lado. Você sabe que na equação a variável não pode ficar negativa, então eu vou multiplicar por menos 1 para ficar positiva. Porém, esse menor vai virar também, né? Vai ficar positivo, né? Vai ficar maior. Então, ficou 4K maior do que 25. Com isso, eu tenho que K tem que ser 25 quartos. E aqui eu fecho a minha questão. Determine, vamos ler a questão de novo. Determine K. Determinamos. K tem que ser qualquer número maior do que 25 quartos. Então, qualquer número maior do que 25 quartos, eu vou ter uma parábola positiva em todo eixo real. Tranquilo, pessoal? Então, é isso, tá? Eu finalizo a aula de hoje aqui. Eu quero dever de casa aí para vocês e para a sala, né, para quem vai fazer. Vai sobrar tempo durante a aula, eu quero que vocês já comecem a fazer os exercícios da página 193. Eu quero o exercício 15 e o 16, tá certo? Então, aproveitem esse tempo que sobrou aí para fazer essas duas questões. Aula de sexta-feira, a gente faz correção do que estiver lá no formulário de dúvidas, tá certo, pessoal? Obrigado e até mais.